As origens da Grande Guerra e o Estatuto de Grande Potência, o caso da Alemanha. Escrito por Patricia Deinhardt. Aniversários são catalisadores da memória histórica. 2014 proporciona logo 3 eventos importantes para recordar: o centenário do início da Primeira Guerra Mundial, os 75 anos do início da Segunda Guerra Mundial e os 25 anos da unificação da Alemanha. Mas provavelmente, sobre nenhum outro acontecimento mundial foi publicado e discutido tanto como sobre a Grande Guerra. É consensual entre historiadores e analistas que a Primeira Guerra Mundial foi a catástrofe seminal do século XX. Como George F. Kennan lhe chamou, e que dela decorrem implicações importantes e em parte explicam a ocorrência da guerra de 1939-45, após 2 décadas de ressentimento mútuos entre as potências europeias enfraquecidas. Isso levou historiadores e politólogos a falarem de uma nova guerra dos 30 anos ou de uma crise dos 20 anos. Paradoxalmente, o longo século XIX fora marcado por uma prosperidade econômica considerável, o que explica parte da surpresa de muitos pela eclosão da guerra, quando a estabilidade da ordem internacional e europeia em particular parecia sustentar-se no florescimento da economia. O facto de a guerra inicialmente europeia se ter alastrado para fora da Europa terá sido igualmente subestimado. Entre 1914 e 1918 vieram-se 4 anos de guerra total, com cerca de 24 milhões de mortes, miséria generalizada e destruição total que mudou o mundo fundamentalmente na gestão de conflitos políticos e militares. A Primeira Guerra Mundial foi a primeira guerra total, um conflito tecnológico-industrial em grande escala que desenvolveu e testou a utilização de armas novas, como tanques, aviões e submarinos, e a arma química como a primeira arma de destruição maciça. Entre agosto e setembro de 1914, a mais poderosa e próspera parte do mundo, escreve a historiadora Margaret Macmillan, tinha iniciado um processo de autodestruição. Foi uma guerra que poderia estar concluída no final do outono de 1914, quando se tornou claro que os planos de guerra de todas as grandes potências participantes falharam e que a continuação da guerra poria em marcha desenvolvimentos que todas elas tinham procurado evitar. Mas a guerra perdurou durante 4 longos anos e, quando terminou, em novembro de 1918, as potências europeias estavam enfraquecidas, com novos regimes e impérios coloniais debilitados. O fim da guerra não só marcou o colapso dos regimes monárquicos das dinastias dos Hohenzollern, Habsburgos e Romanov, a paz de Versalhes e o começo do fim do imperialismo europeu e do Estatuto da Inglaterra e da França como 2 potências globais
significou também a ascensão dos Estados Unidos como potência mundial e a Revolução Comunista na Rússia. A par com as fraquezas da Europa pós-imperial, os Estados Unidos e a Rússia soviética ascenderiam a potências extra-europeias, com projetos ideológicos universais opostos à democracia e o comunismo. Por seu turno, a Alemanha imperial foi derrotada e o regime político sucessor, a República de Weimar, foi incapaz de travar a emergência, pouco mais de uma década depois, do nacional-socialismo, o terceiro projeto político de cariz universalista. São estes três estados, com as suas ideologias opostas, a democracia liberal norte-americana, o marxismo-leninismo soviético e o nacional-socialismo alemão, que iniciam uma competição e que se afirmariam como as principais potências do sistema europeu durante os próximos 20 anos, entrando em conflito no espaço euroatlântico e fora dele, numa Segunda Guerra Total entre 1939 e 1945. Se estas foram as consequências sistêmicas decorrentes da Primeira Guerra, com consequências relevantes para a definição do Estatuto de Grandes Potências e a sua hierarquização sistemática, outra implicação significativa foi a questão da culpabilização pelas origens da Primeira Guerra Mundial. A problemática da culpa de guerra é uma temática que tem sido debatida ao longo de décadas por historiadores e que reflete o modo como as potências europeias definem as percepções que têm umas das outras. Por outras palavras, não foram apenas as consequências geopolíticas da guerra e as cláusulas dos tratados de paz impostas pelos vencedores que definiram o futuro relacionamento entre a Alemanha, Inglaterra, França, Rússia e Estados Unidos. Interpretações justapostas sobre as causas da guerra, a classificação do papel de cada um dos intervenientes e a identificação dos culpados pela guerra e daqueles que para ela foram arrastados. A culpa versus a passividade e a inocência continuam a influenciar ainda hoje o debate sobre as causas da Primeira Guerra Mundial. Este artigo, não sendo escrito por uma historiadora e não tendo a autora realizado investigação em arquivos para o efeito, tem como objetivo analisar o conjunto de debates e de publicações mais recentes sobre o papel da Alemanha em inícios da Primeira Guerra Mundial. A primeira seção problematiza a temática do Estatuto de uma grande potência. A segunda seção analisa o debate histórico sobre a questão da culpabilização e o papel da Alemanha, desde a análise convencional prevalente na Alemanha até o revisionismo das décadas de 1960 e 1970, que deu origem ao chamado primeiro debate histórico na Alemanha Federal, até a interpretação prevalente na Alemanha Unificada. Política Europeia da Alemanha. Ascensão ao Estatuto de Grande Potência. Em inícios do século XX, como em tantas épocas da história europeia, a questão do Estatuto de Poder de Grande Potência foi um dos catalisadores para a atuação política dos Estados. A ambição de confirmação de um novo Estatuto de Poder ou receio de perda do estatuto adquirido motivou os principais atores. No século XIX, o historiador alemão Leopold von Ranke definiu uma grande potência como
aquela que consegue assegurar a sua existência contra todas as outras, mesmo quando estas estão unidas. Essa grande potência é tão potente que não necessita de nenhuma aliança, dependendo apenas dela própria. No verão de 1914, a Alemanha parecia segura de sua capacidade de autossuficiência, da dispensabilidade de alianças e da sua força militar para contrariar alianças contra ela criadas. Economicamente, a Alemanha estava a desenvolver uma forte capacidade industrial e nas ciências naturais e humanas, assim como no domínio da cultura, a Alemanha era um dos países europeus mais modernos, como afirma o historiador Fritz Stern. No século XX, poderia ter sido um século alemão. Em tempos de paz, o Estatuto de Grande Potência pressupunha a aceitação de deveres e responsabilidades pela estabilidade da ordem europeia e mundial e o reconhecimento desse estatuto pelas outras potências. Segundo a definição de Hadley Bull, o primeiro atributo de grande potência implica a aceitação de direitos e deveres e um sentido de responsabilidade pela estabilidade da ordem do sistema internacional, da segurança e paz internacionais. A França napoleônica e a Alemanha nacional-socialista, por exemplo, recusaram essa responsabilidade internacional ao adotarem um revisionismo autodestrutivo. O segundo atributo de uma grande potência é o reconhecimento do Estatuto de Grande Potência pelos outros atores políticos, ou seja, a legitimação desse estatuto no sistema internacional. O Concerto Europeu do século XIX, por exemplo, foi a institucionalização de um sistema internacional assente na aceitação da responsabilidade coletiva de todas as grandes potências pela segurança europeia, articulado com um princípio de intervenção no caso de conflito para a reposição da ordem do status quo ante. Em 1914, a Alemanha tinha feito o percurso de ascensão de grande potência, mas o reconhecimento desse novo estatuto pelas outras potências oscilava entre a rejeição do mesmo por parte da França e a necessidade de acomodação do novo elemento de poder por parte da Inglaterra. Para além das potenciais alterações de poder na Europa, esta indefinição no reconhecimento do novo estatuto à Alemanha tinha a ver com a projeção desta no Próximo Oriente e no Norte de África, o que refletia o aumento do seu poder. Berlim queria ter também um lugar ao sol, participar na mesa das grandes potências e obter uma fatia maior dos espólios dos conflitos. Inevitavelmente, esta alteração do Estatuto de Poder tinha implicações no Estatuto das outras potências europeias, a começar pela Inglaterra. Na sua ambição de tornar a Alemanha uma potência mundial que alcançasse um estatuto de poder superior ao da Inglaterra, o imperador Guilherme II ordenou a construção de uma moderna frota marítima sob o comando do almirante von Tirpitz, que poderia vir a rivalizar diretamente com a frota inglesa e destronar a Inglaterra como detentora da maior frota marítima do mundo. Enquanto que para os alemães, o rápido crescimento da marinha imperial era um marco vital para consolidar a sua posição como potência mundial, bem como uma
alavanca útil para induzir a Inglaterra a aceitar este New Kid on the Block, os ingleses viam a nova política imperial alemã como uma ameaça ao Estatuto de Grande Império Britânico. Por outro lado, a não renovação do Tratado de Contra-Segurança com a Rússia significou para esta que a Alemanha estava a opor-se aos interesses russos, o que levou São Petersburgo a voltar-se para o inimigo alemão, a França, com a qual veio assinar uma aliança militar em 1892. O aumento do seu poder material arrastaria consigo um aumento das forças de projeção desse mesmo poder, mudando a distribuição de poder favoravelmente para a Alemanha, empenhada no aumento significativo da produção de carvão e de aço, aproximando-se do nível de produção britânico. Quando, em 2 de agosto de 1914, as tropas alemãs ocuparam o Luxemburgo, estado neutro, e 2 dias depois, em 4 de agosto, invadiram a Bélgica, igualmente neutra, a caminho da França, a Alemanha deparou-se com uma coligação oposta de todas as potências europeias, como em 1761, quando Frederico o Grande viu-se rodeado por uma coligação europeia antiprussiana. Se partir do pressuposto de que hostilização por parte dos seus estados vizinhos à pretensão de ascensão à grande potência e logo de alteração do status quo na Europa era previsível, em 1914 a Alemanha não atuou como grande potência responsável, localizada no centro da Europa, cabia-lhe uma responsabilidade acrescida pela estabilidade do continente europeu, o que implicava garantir que, pelo menos, uma das grandes potências europeias, não a enfraquecida Áustria-Hungria, aceitasse coligar-se com a Alemanha, uma atitude menos responsável por parte da Áustria ou da Sérvia não teria produzido implicações tão significativas como a ação da Alemanha, que, conhecendo os riscos envolvidos de uma guerra com a Rússia e a França, optou por subjugar o interesse da paz e da estabilidade na Europa aos seus interesses imediatos, os da consolidação de um Estado de grande potência através de uma guerra. Na interpretação do historiador Ludwig de Riel, a busca em vão da Alemanha de Guilherme II de quebrar a hegemonia mundial britânica e afirmar a hegemonia alemã como definidora do novo equilíbrio de poder na Europa precipitou a guerra, quando a Alemanha iniciou uma guerra definitiva contra a Inglaterra e a sua grande coligação. A derrota em 1918 evidenciou que, apesar de ter força suficiente para combater uma potência, a Alemanha seria sempre demasiadamente fraca para combater todas as outras ao mesmo tempo. A complexidade da posição da Alemanha no centro da Europa e a forma como os estados vizinhos responderam corresponde, historicamente, ao que se denomina de questão alemã. O dilema que resultava ou da acentuada fraqueza ou da excessiva força do Estado alemão e da dificuldade de se criar um sistema de equilíbrio que contivesse esta tensão constante. No primeiro caso, a fraqueza tornava o Estado alemão vulnerável a pressões externas,
No segundo, a Alemanha tornava-se demasiadamente forte para se manter uma potência europeia equilibrada, com fronteiras estáveis e uma política externa de uma grande potência responsável. Por outro lado, a forma como as potências vencedoras lidaram com a Alemanha em 1919, a aplicação de elevadas reparações de guerra e a ostracização política no sistema internacional contribuiu para as debilidades do novo regime democrático da República de Weimar e facilitou a emergência de uma Alemanha revisionista que, a partir de 1933, seguiu o objetivo de alteração do status quo precário do período entre as duas grandes guerras através de uma política expansionista de germanização da Europa, como afirmou recentemente Joseph Nye. A Primeira Guerra Mundial não era inevitável. Tornou-se mais provável pelo poder emergente da Alemanha e o receio que isto provocou na Inglaterra, mas também se tornou mais provável pela resposta receosa da Alemanha face ao poder crescente da Rússia, bem como uma miríade de outros fatores, incluindo erros humanos. Fecha aspas para Joseph Nye. A questão da culpa de guerra. A questão sobre a culpabilização da guerra não apenas permanece controversa até hoje, como continua a produzir novos resultados de investigação histórica. Várias são as questões levantadas, como por exemplo as ações da Alemanha foram defensivas ou ofensivas. Em 1914, a Alemanha pretendeu recorrer a uma guerra preventiva. Terão os decisores políticos alemães pretendido resolver problemas políticos internos do país através dos recursos de uma guerra europeia? Pelo artigo 231 do Tratado de Paz de Versalhes, a Alemanha era moralmente responsável pela guerra e foi obrigada a pesadas reparações de guerra. Esta cláusula de culpabilidade pela guerra foi rejeitada pela maior parte dos alemães, que a consideravam uma humilhação, e que pouco mais de uma década mais tarde seria aproveitada para a emergência do nacionalsocialismo. Apesar das pesadas reparações às quais fora obrigada, a Alemanha permanecia um ator importante na política europeia, enquanto que tinha tido perdas territoriais importantes e estava condicionada pelas restrições do Tratado de Versalhes. Ela permanecia não apenas o maior Estado para além da União Soviética, mas em termos relativos era ainda mais forte do que antes de 1914. A análise do papel da Alemanha na Primeira Guerra Mundial tem produzido diferentes interpretações num conjunto de ondas de justificações e críticas que perduram até hoje. Numa primeira onda, autores alemães contestaram a leitura do artigo 231 e afirmaram que a Alemanha fez parte de um grupo de países europeus que conscientemente ou inconscientemente se envolveram no conflito. Durante a década de 1920, a chancelaria alemã e o Ministério dos Negócios Estrangeiros prosseguiram uma campanha política com o objetivo de refutar a tese da responsabilidade da Alemanha pela guerra, através do apoio à publicação de livros e revistas, assim como a centros de investigação criados para o efeito. Segundo a interpretação oficial da República de Weimar, a Alemanha não podia ser culpabilizada pela eclosão da guerra porque a política de reparações de guerra
estipuladas pelo Tratado de Versalhes foi imposta e era injusta. Esta ação foi bem sucedida, não apenas na própria Alemanha, convencida de sua inocência, mas também em parte no estrangeiro. Nas suas memórias, o antigo primeiro-ministro inglês David Lloyd George escrevia, abre aspas, as nações deslizaram para dentro do caldeirão fervente da guerra sem qualquer traço de apreensão ou desânimo, fecha aspas. Segundo esta leitura dominante na altura, a guerra ocorreu de forma acidental, tendo a bipolarização de alianças aberto o caminho para a guerra. A rivalidade entre a Tríplice Entente, composta pela França, Rússia e Inglaterra, e a Tríplice Aliança entre a Alemanha, a Áustria, a Hungria e a Itália, supostamente arrastaram as grandes potências para a guerra. Historiadores alemães como Gerhard Richter defendiam que não se tratou de um plano sistemático previamente elaborado, mas antes de erros e de uma falta de aptidão política que deixaram o conflito escalar, assim como uma liderança militar pouco sancionada pela classe política que arrastou a Alemanha para o conflito. Quanto ao papel das restantes potências europeias, a Inglaterra tampouco cumpriu o seu papel de potência responsável do sistema internacional, que seria impedir a ascensão de uma nova potência hegemônica e manter o equilíbrio, o que significava que a Inglaterra poderia ter se aliado à Alemanha. Não tinha interesses territoriais na Europa e estava ligada à Casa Real Alemã dos Hohenzollern por laços familiares. Por seu turno, a Alemanha não tinha ainda interesses coloniais que rivalizavam com os interesses coloniais ingleses, como afirma Margaret Macmillan. Abre aspas. Uma parceria entre a maior potência continental europeia e a maior potência naval do mundo fazia todo tipo de sentidos, mas desta vez cabeças mais sábias não prevaleceram, fecha aspas. Perante tal improbabilidade, a crise de julho poderia ter sido contida se o ministro dos Negócios Estrangeiros britânico Sir Edward Grey tivesse emitido um sério aviso à Alemanha de que a invasão da França através da Bélgica levaria a uma intervenção britânica, o que também não aconteceu. Sobre as motivações da França, o historiador Stefan Schmidt sugere que o que orientou o pensamento francês foi o fortalecimento da aliança franco-russa, uma vez que implicava o apoio francês à política externa russa. Por seu turno, a Rússia estava interessada em adquirir os estreitos turcos e especialmente assegurar a posse de Constantinopla. Para tal, a crise de julho de 1914 e a possibilidade de uma guerra europeia não era de todo inconveniente para o governo de São Petersburgo. Para alcançar tais objetivos contra o Império Otomano, sugere o historiador americano Sean McMeekin. Para além disso, a decisão de iniciar a mobilização parcial das suas tropas pouco depois de eclodir da crise não contribuiu para uma solução pacífica para a crise. A interpretação do papel da Alemanha na Grande Guerra, uma grande potência
que atuou na defesa dos seus interesses como as outras potências europeias, encontrou suporte na escola que defendia o Primat der Außenpolitik, ou seja, a primazia da política externa, e que considerava que as estruturas domésticas de um Estado eram fortemente condicionadas por pressões externas, pela localização geográfica do país e pelas escolhas de alianças do mesmo. Leopold von Ranke e Otto Heinz desenvolveram as suas análises históricas de acordo com este princípio. Gustav Stresemann, ministro dos Negócios Estrangeiros da República de Weimar, foi influenciado por essa leitura. Após a unificação alemã em 1990, historiadores como Gregor Schödlen defendiam a relevância de fatores geoestratégicos e o primado da política externa como essencial na definição da política externa alemã pós-unificação. Por seu turno, outros, como, por exemplo, o historiador Arnold J. Meyer, consideravam que foram antes as políticas internas das potências europeias que explicam a eclosão da Primeira Guerra Mundial e logo definem o primado da política interna como fator determinante. As teses revisionistas de Fritz Fischer. Esta interpretação do papel da Alemanha na Primeira Guerra Mundial e a ideia do Primat der Außenpolitik foi duramente contestado pelo historiador alemão Fritz Fischer, que em 1961 apresentou uma interpretação revisionista da participação da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, argumentando que, em vez de ser arrastado para a guerra, o Império Alemão iniciou a guerra deliberadamente para confirmar o Estatuto de Potência Mundial. No seu livro Grief nach der Wehrmacht, Fischer atribuiu as causas da guerra às posições dos decisores políticos do Império Alemão, conscientes das consequências bélicas das suas ações. Abre aspas. A liderança política alemã tem uma parte significativa da responsabilidade histórica pela eclosão da guerra. Fecha aspas. Poucos anos mais tarde, em 1969, Fischer reforçou o seu argumento em Guerra das Ilusões, afirmando que, abre aspas, a liderança política alemã tem a parte significativa da responsabilidade histórica, fecha aspas. Fischer baseou-se em arquivos históricos segundo os quais o chanceler Bethmann Hollweg, em julho de 1914, estaria com uma disposição bélica e que o general von Moltke teria exigido ao ministro dos Negócios Estrangeiros, desde inícios de junho de 1914, a possibilidade de se iniciar uma guerra preventiva, entre aspas, assim como um conjunto de outras correspondências e contactos, o que, na perspectiva de Fischer, evidenciavam o instinto imperialista alemão que levou o Reich a enveredar sistematicamente para uma política agressiva e expansionista. Ligado a esta ambição no palco externo estava também a preocupação, segundo Fischer, de distrair de problemas políticos e sociais internos. Fischer não só afirmou que a Alemanha teve a maior parte da responsabilidade pela eclosão da guerra, mas também que os líderes políticos tinham
planeado a guerra e que, portanto, os objetivos eram objetivos expansionistas e, por isso, semelhantes aos de Adolf Hitler e do nacionalsocialismo alemão. Por outras palavras, a implicação da tese de Fischer foi a da linha da continuidade histórica. O nacionalsocialismo entre 1933 e 1945 já não podia ser interpretado como uma catástrofe alemã individual, mas representava antes o culminar de incompatibilidade da Alemanha com o liberalismo e a democracia ocidental. Isto transformou o significado da tese do Sonderweg, entre parênteses, caminho particular, da história alemã. Se até então o Sonderweg refletia, abre aspas, a afirmação orgulhosa de diferenças entre a Alemanha e o Ocidente, tornou-se agora um triste reflexo das aberrações da Alemanha face ao Ocidente, fecha aspas. O ponto extremo dessas aberrações foi naturalmente o nacionalsocialismo, quando as questões de identidade alemã e caminho particular foram exploradas ao máximo, mas para Fischer prevalecia até 1945 uma linha de continuidade na política externa alemã na qual se deveria inserir as pretensões hegemônicas da Alemanha. As teses de Fischer geraram uma forte controvérsia, que ficou conhecida por debate histórico Historic Care Straight, o primeiro deste gênero e ao qual se seguiria um segundo na década de 1980. De um lado, encontravam-se os historiadores da linha conservadora como Gerhard Richter, Hans Herzfeld, Walter Hubastich, Egmont Zeppelin e Erwin Housley, que rejeitavam a atribuição da culpa de guerra unicamente ou maioritariamente à Alemanha. Do outro lado, Fritz Fischer, Immanuel Geiss e Helmut Bohm, que assumiam uma posição assertiva quanto à questão da culpabilidade pela Primeira Guerra e levantavam interrogações sobre a continuidade entre as elites do Império de Guilherme II e as do Terceiro Reich. Até então prevalecera o monopólio da interpretação conservadora, mas as grandes controvérsias políticas e históricas nunca acontecem fora do contexto sociopolítico em que se insere. Na década de 1960, a República Federal da Alemanha iniciava um período de emancipação política interna, de liberalização da cultura política e de advento da Ostpolitik do chanceler Willy Brandt. A abertura político-diplomática, econômica, social e cultural à RDA e ao leste europeu. Rudolf Augustin, editor do Seminário der Spiegel, afirma, abre aspas, ambas as guerras mundiais foram guerras pela hegemonia alemã na Europa, pela obtenção do primeiro lugar no mundo. A Alemanha perdeu conscientemente, arriscou e perdeu exausta, fecha aspas. Este debate histórico perdurou na RFA até a década de 1980, quando emergiu um segundo debate histórico. Neste segundo, Historic Care Straight, o historiador conservador Ernest Nolte defendeu a legitimidade
de comparação histórica entre o nacionalsocialismo e o comunismo, argumentando que o primeiro não teria acontecido sem o segundo, ou seja, que o nacionalsocialismo fora uma resposta à Revolução Bolchevique. Contra essas teses, o sociólogo Jürgen Habermas defendeu a singularidade do período do Terceiro Reich e a impossibilidade da sua comparação com outros acontecimentos históricos. O centenário da Grande Guerra, a continuação do debate. A quando da unificação da Alemanha em 1990 existiu um consenso relativamente ao argumento de que as ações da Alemanha tinham contribuído decisivamente para a eclosão do conflito e que era a Alemanha que cabia a maior parte da responsabilidade pela eclosão da guerra. A nova ortodoxia era a da aceitação da versão moderna de Fischer, que a Alemanha tinha uma parte importante da culpa, motivada principalmente por questões de estatuto de poder no sistema europeu, mais do que por considerações de ordem política interna, ou seja, fatores estratégicos condicionaram a ação da Alemanha e não teorias sobre as causas de política interna alemã da guerra. A historiadora Annika Mombauer argumenta que o que era menos claro eram quais poderiam ter sido as motivações para a política externa agressiva. Mais recentemente emergiu um consenso entre os historiadores que a eclosão da guerra não tinha sido inevitável e que todas as potências contribuíram por motivações divergentes para o início da guerra. Para o historiador Brendan Sims, da Universidade de Cambridge, os objetivos da Alemanha eram defensivos e não são explicáveis por ambições territoriais. A Alemanha recorreu a uma guerra preventiva por receio da Rússia. Christoph Clark, historiador australiano, igualmente professor na Universidade de Cambridge, posicionou-se recentemente contra o argumento da singularização da Alemanha como principal causadora da Primeira Guerra Mundial. Em The Sleepwalkers, How Europe Went to War em 1914, publicado em 2012, Clark demonstra que os decisores políticos da Tríplice Aliança e da Tríplice Entente como que sonambularam para o conflito, abre aspas, vigilantes mas cegos, atormentados por sonhos, mas incapazes de reconhecer a realidade dos horrores que em breve iriam trazer ao mundo, fecha aspas. Nesta análise, Clark aproxima-se da leitura do antigo primeiro-ministro britânico Lloyd George, que afirmou que, apesar de ninguém querer a guerra em 1914, os governos europeus como que escorregaram nela. Clark refere como é que o dilema de segurança na origem das várias situações de conflito levou os decisores franceses a considerarem as suas ações meramente defensivas, ao passo que as da Alemanha, cuja posição na balança de poder militar estava, segundo os franceses, enfraquecida, eram vistas como potencialmente agressivas. Abre aspas. Em nenhum momento os franceses ou os estrategistas russos envolvidos planearam lançar uma guerra de agressão contra as potências centrais. Mas é impressionante, mesmo assim, fecha aspas, refere Clark. Abre aspas. Como é que os decisores políticos pensaram tão pouco nos efeitos que as suas ações provavelmente iriam ter sobre a Alemanha? Os decisores políticos franceses estavam cientes da forma em que o equilíbrio da ameaça militar se havia inclinado contra a Alemanha, mas como eles viam
suas próprias ações como inteiramente defensivas e atribuíam intenções agressivas unicamente ao inimigo, os principais decisores políticos nunca equacionaram a sério a possibilidade de que as medidas articuladas por eles poderiam estar diminuindo as opções disponíveis para Berlim. Fecha aspas. Segundo Clark, a França apostou tudo na sua aliança com a Rússia. A Rússia foi a primeira a mobilizar as tropas, até porque os sinais vindos da Inglaterra eram ambíguos. No seio da aliança russo-francesa, partia-se no pressuposto de que iria ocorrer uma crise nos Balcãs, independentemente de quem a começava. Citando novas fontes, Clark argumenta que a Alemanha não foi a principal responsável pela guerra. Abre aspas, não se deve menosprezar a paranoia militar e imperialista dos políticos austríacos e alemães, mas os alemães não eram os únicos imperialistas e os únicos a sucumbir à paranoia, fecha aspas. Na perspectiva desse historiador, a Alemanha sentiu-se cercada pela tríplice entente entre a Grã-Bretanha, França e Rússia, cujo potencial militar se tornara cada vez maior. A Alemanha e a Áustria-Hungria não foram mais responsáveis pela eclosão da guerra do que a Rússia ou a França, que viram na crise de 28 de junho o assassinato do arquiduque austríaco Francisco Ferdinando, sucessor ao trono austríaco, a oportunidade para consolidar a sua aliança e de iniciarem uma guerra preventiva contra a ideia da bipolarização de alianças que contrapôs a Tríplice Entente à Tríplice Aliança. Clark argumenta que existiu, abre aspas, uma persistente incerteza em todos os quadrantes sobre as intenções tanto de amigos como de potenciais inimigos, fecha aspas, e que, abre aspas, se o tecido das alianças tivesse parecido mais confiável e duradouro, os principais decisores ter-se-iam sentido sob menos pressão para agir como agiram, fecha aspas. Se não tivesse ocorrido o assassinato do arquiduque, não era inconcebível pensar-se que, abre aspas, a Tríplice Entente poderia não ter sobrevivido à resolução da crise balcânica e o desanuviamento anglo-alemão poderia ter se transformado em algo mais substancial, fecha aspas. Clark considera mesmo a identificação de um culpado desnecessária e de pouca utilidade. Abre aspas, é realmente necessário identificar um único estado culpado ou estabelecer um ranking de estados de acordo com a sua cota de responsabilidade? Fecha aspas. Para o historiador, abre aspas, o início da guerra em 1914 não é um drama de Agatha Christie, no fim do qual descobrimos o culpado à volta de um corpo, fecha aspas, mas antes, abre aspas, uma tragédia, não um crime, fecha aspas. Clark afirma que houve na Europa em 1914 um patriotismo defensivo, mas que, abre aspas, nenhuma das grandes potências estava a considerar nessa altura iniciar uma guerra de agressão contra os seus vizinhos, fecha aspas. O argumento de Clark de que a Alemanha é responsável pela Grande Guerra, mas não mais do que as outras potências europeias, opõe-se assim à tese defendida por Fritz Fischer na década de 1960. Encontrou naturalmente eco na Alemanha, que vê neste revisionismo de Fischer a possibilidade de arquivar a tese da responsabilidade primordial da Alemanha. O cientista político alemão Herfried Münkler, da Universidade de Humboldt, em Berlim, argumentou recentemente de forma semelhante à de Christopher Clark. Na Alemanha,
Segundo Munkler, a Primeira Guerra Mundial foi durante muito tempo, abre aspas, considerada apenas como um prelúdio da Segunda Guerra Mundial, como ponto de partida para uma narrativa de arrogância e culpas alemães, removido da análise teórica política, fecha aspas, que, abre aspas, deve novamente ser tratado como um acontecimento autônomo e complexo, fecha aspas. Munkler defende que a guerra não foi inevitável e que poderia ter sido evitada se tivesse havido de todos os lados, abre aspas, mais discernimento e visão analítica, fecha aspas. Abre aspas. A Alemanha foi, no verão de 1914, um dos principais agressores, mas não estava sozinha nesta responsabilidade. Quanto mais se investiga os acontecimentos complexos nos vários países antes da guerra, mais a responsabilidade pela guerra encontra-se partilhada entre todas as potências europeias, fecha aspas, e não se deve focar exclusivamente sobre, abre aspas, a potência inquieta do Império Guilhermino, fecha aspas. Segundo Munkler, os franceses temiam a marginalização da França. Os russos estavam preocupados com o impacto da sua perda de influência depois da derrota contra o Japão em 1905, e a Áustria-Hungria receava a perda de seu estatuto de grande potência. Também, no Reino Unido, prevaleceu o medo do declínio, enquanto que os alemães tinham uma obsessão de cerco. À semelhança de Clark, ele vê, abre aspas, uma lição de política, na qual a interação entre o medo e a imprudência, a arrogância e a autoconfiança ilimitada tornou a defesa racional de interesses sob tais circunstâncias quase impossível e levou a um caminho do qual já não havia retorno possível, fecha aspas. Segundo Munkler, havia ainda divergências internas quanto ao interesse alemão em envolver-se numa guerra. Abre aspas. Dos três autores cruciais, o imperador, o chanceler e o chefe do Estado-Maior, apenas Helmut von Moltke teria pretendido travar esta guerra, afirmando que, se fosse esse o objetivo, então ela deveria ser travada em breve, fecha aspas. Os militares, contudo, gozavam de grande influência junto de Guilherme II e, com um poder cujo exercício não dependia nem do chanceler nem do parlamento, e com o gradual distanciamento do imperador no decorrer da guerra do centro de decisão político, um desequilíbrio considerável entre o poder político e o poder militar, segundo Munkler, ajuda a explicar a posição alemã de perpetuar a guerra. Quanto às razões que levaram à eclosão da guerra, Munkler refere uma estratégia de duplo cerco. Por um lado, abre aspas, o cerco da monarquia do Danúbio pela Liga dos Balcãs sob proteção russa, fecha aspas, e por outro, abre aspas, cerco da Alemanha pela França e pela Rússia, com a Inglaterra tendencialmente do lado franco-russo, fecha aspas. Esta constelação aguçou a atmosfera ainda mais e, abre aspas, tinha que inevitavelmente levar à perspectiva de tempo limitado, o que tornaria um ato irracional da política alemã mais provável, como aconteceu em julho de 1914, fecha aspas, escreve Munkler. Quanto à existência de planos para uma guerra preventiva, Munkler afirma que faziam parte da definição da estratégia de um Estado na altura. A Alemanha, abre aspas, não foi de forma alguma a única potência que agiu de forma imperialista na Europa,
Isto aplica-se também aos adversários do Império Alemão, fecha aspas. O historiador alemão Sonke Neitzel, professor de História Internacional na London School of Economics, argumentou que apesar de o imperador Guilherme II ter sido uma figura menos central do que o chanceler Bethmann Hollweg, analisou corretamente a situação quando considerou que, a partir de 1907, a aproximação entre a Inglaterra e a Rússia sugeria uma política de cerco lentamente em curso, que a crise na Sibéria se iria alastrar, tornou-se evidente quando, em 26 de julho de 1914, a Rússia, que sempre se viu como potência protetora dos eslavos nos Balcãs, mobiliza as tropas. Estas interpretações mais recentes não rejeitam evidentemente a tese da responsabilidade da Alemanha, mas não individualizam o caso alemão e não estabelecem um nexo de casualidade entre as ambições do Segundo e do Terceiro Reich alemães, como Fischer tinha feito. As análises tendem a basear-se antes na investigação arquivística que sugere que todas as grandes potências da altura, a França, a Rússia, a Inglaterra e a Alemanha, mas também a Áustria, a Hungria e a Sérvia tinham não apenas objetivos concretos quanto à hipótese de uma guerra, como tinham planos de contingência. Nesse sentido, passados 100 anos do início da guerra, as explicações da causa da guerra centram-se novamente na tese de Lloyd George de que as potências foram arrastadas para o conflito, ou, como recentemente afirmou Christopher Clark, sonambularam para a guerra. – 2014 e 1914. As limitações dos paralelismos históricos. Entre a unificação da Alemanha em 1871 e a eclosão da Primeira Guerra Mundial em 1914, a globalização econômica em curso entre as potências europeias parecia conduzir a um mundo mais interdependente e logo mais pacífico, como argumentou optimisticamente Norman Angell. Mas a globalização produziu uma rápida mudança no equilíbrio das capacidades militares e industriais das potências europeias. O deflagrar da Primeira Guerra Mundial lembra-nos como é que uma ordem mundial aparentemente estável, assente no suposto século da paz após o Congresso de Viena de 1815, pôde entrar em colapso num espaço temporal curto e devido a um acontecimento aparentemente pouco significativo. Perante a pluralidade e a multicausalidade de fatores que explicam a eclosão da Primeira Guerra Mundial, talvez o da crença na impossibilidade de ocorrência de um conflito entre potências europeias que viveram no século XIX, como o século da paz e um fim de século de forte desenvolvimento cultural e globalização econômica ligado à excessiva fraqueza dos decisores políticos para decidirem estrategicamente, são tudo fatores que, 100 anos depois, nos devem alertar perante os desenvolvimentos mais recentes no espaço euroatlântico. Quando esta, por decidir o futuro político ou estratégico de um país relevante como a Ucrânia, que, perante a política agressiva da Rússia, tem que redefinir a sua política externa e de segurança
E quando a Europa, os Estados Unidos e a Rússia têm de redefinir a futura ordem de segurança do espaço euroatlântico, os festejos do centenário da Grande Guerra podem ser catalisadores da memória histórica e dos eventos que servem como dissuasores de potenciais reproduções. Ao mesmo tempo, e inevitavelmente, a natureza humana procura recorrer às analogias históricas como forma de antecipar possíveis mudanças. Mas, como afirmou Joseph Nye, abre aspas, analogias históricas, embora por vezes úteis para fins de precaução, tornam-se perigosas quando transmitem uma sensação de inevitabilidade histórica. Fecha aspas. Para além do contexto da Grande Guerra, a Alemanha é o país que ao longo dos séculos constituiu o centro das atenções europeias, pela sua centralidade estratégica, capacidade econômica e político-militar, constituindo, como afirma Brendan Sims, abre aspas, o cockpit da luta ideológica europeia, fecha aspas. Desde os tempos do Sacro Império Romano Germânico, passando pela Guerra dos 30 Anos até ao fim da Guerra Fria, cujo epicentro de antagonismo ideológico se encontrava em Berlim. A Alemanha é hoje novamente uma grande potência na Europa Central e permanecem muitos os desafios que emergem da sua posição central e no centro. Estes desafios encontram-se contextualizados num sistema de alianças europeias e transatlântico sólido. Por isso, a responsabilidade de uma grande potência implica que, como a história lhe indica, a melhor forma de responder a esses desafios será em estreita cooperação com os parceiros dessas mesmas alianças. Esse artigo foi publicado em 5 de maio de 2014 e foi aprovado em 4 de junho de 2014. E como vocês podem ver, apanhei um pouquinho por conta de algumas palavras e alguns nomes complicados, nomes alemães, nomes ingleses, mas está aí para vocês esse artigo, essa monografia falando sobre a grande Primeira Guerra Mundial, se a Alemanha foi realmente a culpada de iniciar a guerra, se tudo ocorreu por conta dela ou não. Tirem vocês suas próprias conclusões e análises, mas aqui está a pesquisa de vários historiadores e sendo descrita nesse texto para vocês tirarem suas conclusões. Então está aí, as origens da Grande Guerra e o Estatuto de Grande Potência, o caso da Alemanha.